Dentro de 50 segundos, você assistirá ao penúltimo capítulo de As Possibilidades do Infinito. Saia de tua matéria e verás que tu és a mente que pode ver, que pode sentir, aprender e raciocinar. Me dizendo, estas também são umas das que eu terei que esperar para entender. Não, Bianca. A partir de hoje, você começa uma nova etapa em seu aprendizado. Hoje, você estará dando um passo decisivo em busca do conhecimento humano. Deusa das águas que correm. O lugar ideal. Eles pararam e quando meu companheiro chegou perto, um deles esticou o braço ordenando ao meu companheiro que parasse ali onde estava. Em seguida, aquela voz de mulher disse a ele: Nunca mais faça isso. Nunca mais venha em nossa direção desta maneira. Nós só não o paralisamos por saber que vocês estavam aqui à nossa espera. Se não fosse este o motivo, paralisaríamos você antes que pudesse dar 2 passos. Esta sua atitude é considerada por nós uma atitude perigosa. Nós somos indefesos em sua terra por termos pouca mobilidade aqui. E por este motivo, não deixamos que nenhum de vocês se aproxime de nós. Somos sempre nós que nos aproximamos de vocês. Virou-se para mim dizendo: Kahram me pediu que eu falasse com você e que lhe mostrasse essa região. Aqui neste ponto, qualquer lugar em que você fizer o centro de aprendizado está bom. Continuamos a conversar, eu preocupada com a voz que vinha de dentro daquele capacete esquisito em forma de meia-lua. Entre uma pergunta e outra, eu abaixava para ver se passava alguma luz ali dentro, pois eu tinha quase certeza que ali não tinha gente e que dentro daquela roupa só poderia estar o tal robô do qual Alberto havia falado. Fiz esse gesto várias vezes, abaixando e olhando. Acho que eles perceberam o que estava se passando comigo, porque de repente ela parou de falar em português e os dois passaram a conversar em seu próprio idioma. Não demorou muito, e eles levaram a mão no peito, apertando parte de suas roupas dentro da mão. Quando este movimento foi feito, a parte da frente do capacete dele subiu, e eu e meu companheiro vimos que dentro daqueles macacões estranhos havia 2 pessoas, um homem e uma mulher. Seus rostos eram pequenos, seus olhos se pareciam com os dos japoneses, porém eram mais alongados. Suas bocas também eram pequenas. Vi que tinha cabelos lisos e claros. Também notei que eles não eram morenos. Neste dia, não tivemos condições de ver a cor dos seus olhos. Depois que eles baixaram os capacetes, eu lhes disse que no início da conversa tive medo e expliquei o motivo desse medo. Falei sobre a carta de Alberto. Depois de algum tempo de conversa, perguntei: qual o motivo que leva esta região a ser indicada? Eis a resposta que nos foi dada. Esta região, como muitas outras, facilita nossa vinda. Ela tem montanhas de vários níveis que dificultam a visibilidade à distância. Também tem bastante água e isso permite que fiquemos mais tempo com nossa nave no solo. É um lugar isolado dos centros residenciais. Também não tem luminosidade artificial, pois quando há luz artificial, nossa presença é facilmente notada. Nossas naves anulam esta luminosidade.
Estamos fazendo estudos nesta área e também em outras. Entre as áreas que estamos estudando, esta não fica longe dos grandes centros residenciais. Contei a ela que os pesquisadores de Minas Gerais já estavam sabendo do trabalho que eles estavam fazendo naquela região. Disse-lhe que quando Clemente falou das coisas que vinham acontecendo com os moradores da região, eu me lembrei que já tinha ouvido falar do que acontecia ali em uma palestra dada no Rio de Janeiro pelo professor Ulvio Brant Aleixo, mas ainda não tinha certeza se ele estava falando da mesma região. A maneira como o assunto fora abordado por ele dava a impressão de uma região altamente perigosa, isto porque o pessoal dos discos voadores que costumavam passar na região que ele estava estudando também eram pequenos, mas extremamente hostis. Foi então que ela perguntou se eu estava com medo deles. Eu disse que naquele momento não, mas que se ela me tivesse falado que era pequena quando eu ainda estava em minha casa, provavelmente eu não teria ido àquele encontro, por ter somente informações amedrontadoras sobre eles, principalmente com relação à agressividade. Mas ela disse-me que eles também nos consideram bastante agressivos e têm um cuidado tão grande conosco, uma cautela tão grande, que dificilmente permitem que um de nós se aproxime deles, como naquele momento. Neste dia, não conversamos por muito tempo, porque ela disse que eles não gostam de ficar em terra como estavam, por se sentirem muito perto do perigo, pois eles estavam tão assustados quanto nós. Mas antes que eles fossem embora, eu prometi verificar para nós e também para eles se realmente aquela era a região citada pelo professor Ulvio Brant Aleixo. Durante todo o tempo em que eu e meu companheiro estávamos conversando, minha irmã não saiu de perto do carro. Antes que eles fossem embora, pediram para que nós voltássemos para perto do nosso carro. Quando já estávamos ao lado dele, os dois caminharam para dentro da nave. Na realidade, eles não foram amistosos como Carran e Zir, mas ao ir embora, o fizeram bem devagar, tirando sua nave do chão e passando com ela próximos a nós umas 4 vezes, indo e voltando. Entendemos que aquele espetáculo que eles nos ofereciam era uma maneira amistosa deles se despedirem. Nós continuamos ali sentados dentro do carro, comentando o que tinha acabado de acontecer. Minha irmã estava passada com o que acabava de ver, pois, como ela mesma disse, ouvir dizer que eles existem é uma coisa, mas vê-los é inacreditável. Quando o dia começou a clarear, voltamos para a casa de Clemente. Enquanto tomávamos café, contamos a eles que tínhamos visto um daqueles aparelhos que ele havia mencionado. Eu já tenho minha arma e se um deles aparecer de novo por aqui, eu passo o fogo. Para acalmá-lo quanto ao perigo que ele pensava que nós tínhamos corrido, contamos a ele que aquela não era a primeira vez que nós tínhamos visto um disco voador, que já tínhamos estado dentro de um deles por mais de 2 dias e que pouco antes havíamos falado com os homens dos discos voadores outra vez. Clemente e toda sua família nos ouviram espantados e muito curiosos com tudo aquilo que lhes contamos. Voltamos para o Rio de Janeiro, onde ficamos uns 15 dias, agora preparando nossa volta à região com mais calma para ver as terras. Comprei uma barraca e todo o material de camping. Fui à firma em que trabalhava e avisei que ia ficar uns dias fora. Eu estava eufórica e ansiosa para começar a trabalhar a terra. Por esta razão, eu tinha pressa em comprá-la. Quando cheguei de volta à casa de Clemente, ele não acreditou na minha disposição. Pedi para armar minha barraca em seu quintal. Ele e sua mulher permitiram e até me ajudaram a limpar o local. Arrumamos tudo e à noite os filhos de Clemente fizeram uma fogueira e todos nós sentamos em volta dela para conversar. Clemente e Dona Raimunda contavam-me os casos de aparições de discos voadores na região. Ficamos uma boa parte da noite conversando sobre este assunto. Mas no dia seguinte, saímos para ver as terras, mas não conseguimos falar com ninguém. Todos fechavam as portas quando viam que nós estávamos chegando, porque Clemente havia contado a eles que nós já tínhamos estado dentro de um disco voador e voltado, e que nós havíamos dito que não era para ninguém ter medo deles, porque não faziam mal a ninguém.
Clemente também havia contado aos seus vizinhos que tinha visto conosco um desenho do homem do disco voador e que ele parecia gente igual a nós. Esta informação deixou todos na região com medo de nós. Eles pensavam que também éramos gente do disco, como eles diziam. Por causa disto, eu não consegui comprar as terras. Ninguém mais queria vender para mim. Ficamos por vários dias nessa tentativa, mas foi inútil. Então voltei para minha casa. Antes de sair de lá, eu prometi a Clemente e a dona Raimunda que voltaria assim que fosse possível. Em janeiro de 1978, Carran voltou a falar comigo. E, novamente, minhas ondas e frequência cerebral foram usadas para marcar dia e local do encontro. Quando estávamos com ele, tivemos uma informação que para nós foi muito boa. Ele disse, desta vez, iria demorar mais tempo, ia ficar para voltar com outro povo, porque seu trabalho desta vez ia demorar mais.